o caso passado, antes da pandemia. Quando eu trabalhei, né, com os clientes, eu vivia dizendo sobre teletrabalho, falava sobre isso e todo mundo chegava na conclusão, não, a legislação não permite, trabalho remoto não pode, telemedicina não pode. A gente tinha soluções na época, né, para os hospitais, porque a gente atendia muito hospital, atendia as universidades, atendia o governo e nada podia. Daí o que aconteceu? Deu uma pandemia, mudou tudo, né? A legislação flexibilizou e tudo. Então, o que eu vejo é que a tecnologia está avançando e nós vamos ter um problema mais sério, porque quando nós pensarmos, a automação vai substituir o escritório, né? O trabalho repetitivo, intelectual, vai ser substituído pela inteligência artificial. Vai levar tempo? Sim, por causa do comportamento humano. Nós vamos ter muita gente com resistência, assim como até hoje tem alguns amigos meus que não têm celular. O que aconteceu? Eu perdi o contato, né? A gente não tendo mais convivência, não tem o celular, não tem redes sociais, mesma coisa, né? Perdi contato com muita gente que disse, eu saí né, da época das brigas que deu lá, da pandemia, da política e tudo, saí das redes sociais, terminou nosso contato físico, não existe, digital também não. Então, isso é natural do ser humano ter os early adapters, que são os que mais, tipo eu, que estou adotando tudo que coisa nova, e tem os, né, os que são resistentes. Então, por isso, toda a tecnologia leva 10 anos para ser implementada, e aí que tem, né, o gráfico que eu adoro, que é o Hypercycle do Gartner. Eu estou tão acostumado com o ChatGPT me entregar tudo, eu escrevendo errado. E daí, no Google, ele não me acha. Tá bom. Vocês imaginam se você bota propaganda no Google e eu acesso só via ChatGPT ou via pelas plataformas, a gente não tem mais a propaganda tua não vai me atingir. Então, eu gosto muito desse gráfico que ele mostra a tendência, né, do uso. Deixa eu pegar esse aqui. A tecnologia é assim, ela surge e quando começa a se mostrar para o mercado, se mostra, né, o melhor. Daí tu começa a usar e tu se decepciona, que é o vale da desilusão, né? O pico da expectativa e o vale da desilusão. E depois eles vão melhorando, ajustando, nós vamos se acomodando, vamos se adaptando e até ele virar no platô da produtividade. Então, uma das coisas interessantes, sobretudo, é sempre a gente estar analisando, né, através, por exemplo, do Gartner, qual é que é a tendência de tudo isso. Aqui não me apareceu nenhuma aqui, mas aqui eu posso. Então, eu posso pegar e dizer assim, eu quero olhar sobre, né, o hypercycle, né, o ciclo hyper da inteligência artificial. Aonde que está o desenvolvimento? E assim eu posso estar pegando de todo ano e fazendo uma análise com isso. E o que é legal para vocês? Pegar esses gráficos, salvar ela e mandar para o ChatGPT fazer análise contigo, discutir, perguntar, etc., com essa ferramenta. Antes, a gente tinha que fazer uma análise. Então, tu pode pegar né, isso aqui de 2021, 2022, até o de hoje, e fazer ele analisar e comparar. Então, isso já vira uma ferramenta fantástica, na área que tu quiser. Eu peguei de IA, né, mas podia ser de outros assuntos aqui. Tá? Beleza? Então, segundo ponto, né,
quando a gente está falando sobre os humanoides vêm para substituir agente de serviço. E se uma humanoide custa $16 mil, ou que nem a Tesla está dizendo 20, 25, o payback em 4 anos é R$1.500, R$2.000 por mês. Vocês acham que, né, um empresário ou vocês vão ter alguém trabalhando na sua casa, fazendo faxina, fazendo a comida, né, pelo mesmo valor ou mais barato até do que uma pessoa normal? O que vai impedir de você ter esse profissional, ou esse robô, ou um profissional na sua casa? Então, para mim, eu acho que nos próximos anos nós vamos ter, inclusive, convulsão social, porque na medida, hoje tudo bem, mas quando começar a massa de robôs chegar, e se acredita todas as montadoras estão focando em fabricar robôs para vender para todo mundo, para consumidores, nós vamos ter substituição da mão de obra física que não se pensava até antes. Tanto que eu tenho um vídeo, né, se tu olhar lá no TIA, eu acho que é, nos meus canais aí, tem um vídeo de 5 a 10 anos atrás, que eu falava, o futuro, né, vai ser terrível por causa disso, porque sempre se precisava de mão de obra para fazer guerra, precisava mão de obra para produzir na agricultura, daí veio a Revolução Industrial, precisava de mão de obra para fábrica, depois veio, né, o comércio eletrônico e tudo mais, precisava mão de obra para o comércio, né? E agora nós estamos tendo uma mudança na área de serviço, porque eu vou ter mão de obra digital, né, robótica na área de serviço. Alguém está indo aí? Sim, estamos. Sim. Sim. Então, pessoal, isso é uma coisa para ser pensada, para ser planejada, para ver sinais do que está mudando, o que realmente está mudando. Porque isso é uma tsunami, né? Ninguém esperava que a inteligência artificial entrasse assim geral, porque o Google e essas empresas já tinham isso pronto há anos. Só que, para que liberar se nós estamos faturando o modelo atual? Daí entrou uma OpenAI, rebentando com tudo e entregando tudo. Agora, o que acontece? As empresas chinesas lançando robôs baratos, porque até pouco tempo, um humanoide custaria 200 mil, 500 mil dólares. Daí, de repente, vem alguém, certo? O que acontece? O humanoide está custando menos de 20 mil dólares. Ou seja, o humanoide está por um salário mínimo praticamente. Como é que tu vai frear essa mudança? Ah, pela legislação, pode ser, né? Mas daí como é que nós vamos concorrer com países que está liberado usar o humanoide para ser produtivo? Então eu gosto de olhar, né, a geopolítica, a história, e ver como é que países que eram referências do mundo, né, se foram, né? Por que né, países que nem do norte da África e tudo, que eram, né, de vanguarda tecnológica, de vanguarda de conhecimento, que nem Egito, etc., perderam para outros países europeus, né, asiáticos e americanos e tudo mais. Em termos de, eu falo de guerra, falo de conhecimento, falo de desenvolvimento. E agora nós estamos vendo uma guerra, né, fria entre China e Estados Unidos, principalmente. E daí tu olha como é que é a Europa. A Europa
Parece que sumiu do ponto de vista tecnológico. Cadê o Japão? Parece que sumiu do ponto de vista tecnológico. Tem iniciativas? Tem, né? Mas muitas vezes o modelo conservador, né, faz com que não tenha, né, desenvolvimento. E aí os países que têm liberdade para fazer isso inovam e ganham o mercado. E daí vocês podiam pensar, bom, eu vou comprar, eu vou pegar investidores e eu vou fazer um projeto, eu vou comprar robôs para fazer o serviço para as pessoas, porque no início nem todo mundo vai comprar. Então já tem os robôs para poder arrumar a cerca, ou seja, fazer trabalhos de risco e assim por diante, assim como foi os drones. Eu tenho um vídeo em 2011, onde que eu fiz já um drone voar dentro da Cisnema e depois num hotel. Eu vou chutar o número, mas parece que assim, era como se fosse 1.000 pessoas num hotel lá e eu fiz voar um drone. Tinha uma proteção de isopor e tudo, só com o celular. E eu sempre falei, o drone é uma oportunidade de serviço. Você imagina você pegar, montar um monte de equipes com 2 drones numa caminhoneta e ir para o campo fazer um trabalho que um trator faria, você vai fazer em muito menos tempo, em lugares que o trator não tem acesso, etc, etc. Hoje está acontecendo isso, né? Imagina nas escolas hoje, se as escolas de ensino médio tivessem uma cadeira onde ensinassem robótica, e que as crianças tivessem um projeto sustentável de pegar e construir aranhas plantadeiras, aranhas que tiram o inso. É só pegar um laser, uma câmera dessa, identificar o inso, um laser, queima o inso, pronto, tá isso aí, ecologicamente correto. Se eu quiser no ensino médio desenvolver um potencial das crianças, né, de chegar e dizer assim, eu agora vou construir soluções para ter uma horta numa geladeira velha em casa, com luz 24 horas. Eu quero um tratador de cães. Eu quero isso, eu quero aquilo. Imagina, o pai humilde, pobre lá, podia ver o seu filho como um gênio e ele pegar aquela solução e escalar e vender para outras pessoas, né? Então nós não temos nada disso, né? Nem nas escolas ricas tem esse desenvolvimento, imagina nas pobres. Então, a perspectiva que a gente olha de tecnologia para o Brasil é ser colônia, consumir.